Olá pessoal, tudo tranquilo com vocês? Pessoal, na nossa última aula nós falamos aí sobre a classificação do sistema nervoso. Nós vimos aí as divisões, né, do sistema nervoso, como é que ela se dá. Vimos a diferenciação entre o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Nessa aula de hoje nós vamos aí fechar, né, de fato, o sistema nervoso, falando sobre o sistema nervoso periférico, que ficou faltando, e vamos falar também sobre alguns exemplos de alterações, né, de doenças relacionadas ao sistema nervoso. Nós já sabemos que esse sistema ele é um sistema extremamente importante para a gente, né? Importante porque ele é responsável pela coordenação dos outros sistemas, ele é responsável pela coordenação dos outros órgãos e ele é responsável pela transmissão do impulso nervoso, que é o principal processo pelo qual o nosso corpo ele vai funcionar. Né? Os órgãos irão funcionar, o comando do corpo irá acontecer. Então vamos falar hoje um pouco sobre a parte do sistema nervoso que é responsável aí por encaminhar, por levar essa informação, esse impulso nervoso que é responsável aí pelo controle das ações e coordenações do nosso corpo, que é justamente o sistema nervoso periférico, certo? Então, galerinha, o sistema nervoso periférico ele é bem simples, né? Até porque ele é simplesmente o caminho pelo qual o sistema nervoso leva aí a transmissão do impulso. O sistema nervoso ele é formado pelos nervos e gânglios. Os nervos eles vão estabelecer a comunicação do centro nervoso com os órgãos sensoriais, que são aqueles órgãos responsáveis pelas sensações, o cheiro, o toque, né, o tato, a sensação de dor, a sensação de frio, a sensação de calor. Tudo isso aí, quem é responsável por essas sensações são os órgãos sensoriais. A nossa própria pele é um exemplo de órgão sensorial. Só que esses órgãos sensoriais, eles não funcionam, eles nada seriam sem o sistema nervoso periférico. Os órgãos sensoriais, eles vão simplesmente capturar essas sensações. Quem leva a informação da sensação do toque, da dor, do frio, do calor, são justamente os nervos, certo? Então, o sistema nervoso periférico, responsável pela comunicação aí dos nervos com os órgãos sensoriais, os receptores, e os órgãos efetores, que são aqueles órgãos que vão executar, né, que vão realizar as ações. A ação de movimento, por exemplo. O músculo, o músculo da mão, que é responsável lá por pegar um determinado objeto, ele é justamente um exemplo de órgão efetor. É aquele quem vai efetuar, quem vai executar a ação. As glândulas são exemplos de órgãos efetores, mas também só funcionam com a informação vinda do sistema nervoso. Os nervos eles podem ser classificados em 3 grupos: nervos sensitivos, motores e mistos. Nervos sensitivos, como o próprio nome já está dizendo, são aqueles nervos que estão associados, pessoal, às sensações, a sensação de toque, a sensação de frio, a sensação de calor. Os nervos motores são aqueles nervos que estão associados a movimentos, estão associados à execução de movimentos. As nossas pernas, os nossos braços, eles apresentam aí diversos desses nervos que são justamente responsáveis pela movimentação. E não só os membros superiores e inferiores, mas diversas outras partes do corpo também vão apresentar esses nervos responsáveis aí pela movimentação e manipulação de movimentos que é realizado pelo nosso corpo. E os nervos mistos são aqueles nervos que apresentam tanto a função sensitiva quanto que executam, tanto a função sensitiva quanto a função motora. Por isso eles são chamados mistos, eles executam as duas funções ao mesmo tempo. Os nervos que se ligam ao encéfalo, eles são chamados de nervos cranianos. Aqueles nervos que estão ligados à medula espinhal, eles já vão receber a denominação de nervos espinhais. Então os nervos vão receber a denominação de acordo com ao órgão a qual eles estão ligados. Nervos sensitivos ou aferentes, como eu falei para vocês, são justamente aqueles nervos responsáveis pela sensação aí, pelas diversas sensações, Quando transmitem impulsos nervosos dos órgãos receptores até o sistema nervoso central, são denominados então nervos aferentes ou sensitivos. Quando eles transmitem impulsos nervosos dos órgãos efetores, do sistema nervoso central, aliás, para o órgão efetor, ele já vai ser chamado de nervo motor ou eferente. E aí, nervo misto, quando eles vão apresentar fibras nervosas, sensitivas e motoras ao mesmo tempo, certo? Então entendam uma coisa, pessoal. Sistema nervoso sensitivo ou nervos sensitivos, eles vão
levar a informação dos órgãos sensitivos até o sistema nervoso central para que ele interprete a sensação de dor, a sensação de frio, a sensação de calor, e a partir daí ele possa controlar essas funções ou essas sensações. Já os nervos motores, eles vão receber impulso contrário. O impulso vem do sistema nervoso para que ele, órgão efetor, execute determinada função. Os músculos são exemplos, então, de órgãos que estão ligados aos nervos motores, né? Que são nervos que vão levar a informação do sistema nervoso central para que ele possa realizar funções específicas, geralmente funções de movimento. Mas pode ser também funções de secreção de substância, no caso das glândulas. Pode ser uma função de realização de um determinado mecanismo, quando se tratar de órgãos, por exemplo. Certo? Os gânglios. O que são os gânglios? Os gânglios, eles também fazem parte do sistema nervoso periférico. Né? Eles são pequenas dilatações que são observadas em alguns nervos. Alguns deles vão se localizar perto da medula espinhal, ou vão ficar mais próximos aí de certos órgãos do corpo para executar funções nervosas. Tá? E aqui o tão famoso ato reflexo, que é o mecanismo que eu já até expliquei para vocês mais ou menos como é que ocorre. Né? O ato reflexo, pessoal, é uma sensação, né, de coordenação nervosa e motora ao mesmo tempo. Como que acontece essa coordenação? Vai ser uma situação em que o corpo ele vai responder a um determinado estímulo, né, depois de alguns segundos da percepção desse estímulo. Aí na imagem, por exemplo, está um teste que é realizado pelos médicos para saber como anda a coordenação nervosa de um indivíduo. Né? Ele pega um martelinho, toca ali no nervo do joelho, bate no nervo do joelho e ele observa que a perna executa um movimento. Né? Esse movimento é chamado de ato reflexo. Como que isso acontece? Os nervos que vão estar presentes na perna, eles vão captar a sensação do toque. Essa informação vai ser levada ao sistema nervoso central, que vai mandar uma informação para o nervo, pelos nervos efetores até o órgão motor, que no caso são os músculos da perna, executando ali um determinado movimento. O ato reflexo ele é o principal mecanismo responsável pelo qual o nosso corpo ele se protege em algumas situações. Por exemplo, uma outra situação em que acontece esse tipo de ato reflexo, quando você toca, por exemplo, em uma panela quente. Né? Se você toca em uma panela quente, qual é a tua reação? A reação instantânea do corpo é retirar a mão. Por que isso acontece? Isso acontece porque nervos sensitivos levaram a informação, né, de toque em uma superfície de alta temperatura, que pode gerar um dano. Essa informação é levada, essa sensação é levada para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central manda a informação de volta pelos nervos efetores ou motores para que ele execute a função de retirada ali da mão. Né? Os nervos motores então vão fazer com que o indivíduo retire a mão do objeto para que ele não gere danos. Então ali também é um exemplo de ato reflexo. E os distúrbios, né? Vamos falar aqui de alguns distúrbios relacionados ao nosso sistema nervoso. Um dos mais comuns é o acidente vascular cerebral, né? Conhecido como derrame, chamado também de AVC. Ele é causado por diversas situações em que as mais comuns estão relacionadas à obstruição de uma artéria. Essa obstruição de uma artéria vai levar a uma parada ali, né, uma determinada área do cérebro, ou gerar lesões de ruptura, né, causadas por uma ruptura, fazendo com que o sangue ele encharque a massa encefálica, a massa cerebral. Esse fenômeno é conhecido como AVC ou derrame. Alguns sintomas eles podem ser observados, né, em uma pessoa que pode vir a ter um AVC ou que está prestes a ter um AVC. Geralmente, antes da ocorrência do acidente vascular cerebral, esse entupimento ele vai causar algumas alterações. A perda de visão, fraqueza facial, problemas na fala, fraqueza nos braços ou nas pernas, são situações aí que podem condicionar o indivíduo, podem indicar, na realidade, que o indivíduo ele está prestes a passar por um acidente vascular cerebral, certo? São diversos as causas e também os sintomas, né? Assim como as sequelas que podem ser causadas por esse distúrbio. Os ataques epiléticos, que não são uma doença, como muita gente pensa, eles são ocasionados aí por diferentes situações clínicas,
que pode ser uma malformação congênita, uma doença degenerativa do sistema nervoso, pode ser uma infecção causada no sistema nervoso, ou lesões decorrentes ali de traumas, de pancadas ou coisas do tipo. Tudo isso pode fazer com que o indivíduo ele venha a ter crises epiléticas. É uma situação que ocorre geralmente antes dos 18 anos de idade, quando se tratar dessas situações, ou pode ocorrer também em outras fases da vida, quando ela for originada aí por sequelas no sistema nervoso do indivíduo, causado por traumas, né? Então, os ataques epiléticos não são doenças, são sim sintomas, né, ocasionados aí por diversas alterações degenerativas ou alterações traumáticas do sistema nervoso. Vamos conhecer agora algumas doenças degenerativas do sistema nervoso. A doença de Parkinson, né, essa sim é uma doença, ela vai manifestar aí nos indivíduos aí próximos de 60 anos de idade, vai causar aí principalmente rigidez nos órgãos motores, nas mãos, nos pés, vai ocasionar tremores, né, que são incontroláveis, são tremores que vão além do controle da coordenação corporal do indivíduo. Ele é causado por alteração, né, por alterações que vão ocorrer por conta de degeneração do sistema nervoso. Como a gente falou, o sistema nervoso é responsável pela nossa coordenação motora. Se o seu sistema nervoso ele encontra-se degenerado, ou seja, degradado, destruído, é comum que ocorram falhas na transmissão do impulso nervoso e que aí manifestem-se sintomas como os tremores ou coisas do tipo, certo? Essa doença aí é a doença de Parkinson, muito comum em indivíduos com 60 anos ou mais de idade. A doença de Huntington, né, ela manifesta-se aí próximo dos 40 anos de idade, onde a pessoa ela vai perder, né, de forma progressiva os movimentos voluntários. A capacidade intelectual é reduzida, a capacidade de memória é reduzida e se dá principalmente, essa doença se dá principalmente pela morte dos neurônios, né, pela destruição do corpo estriado dos neurônios. Pode ser de causa hereditária ou pode ser também ocasionado por uma mutação genética, que é uma alteração na estrutura do DNA do indivíduo, causando aí problemas na estrutura do neurônio. Doença de Alzheimer causa perda de memória, dificuldade de realização de atividades diárias simples, né? O indivíduo ele esquece que realizou determinadas atividades. É uma doença muito comum também em pessoas de mais idade, não tem cura e é causada também pela degeneração, pela destruição do sistema nervoso. E nós temos também as doenças infecciosas, que são aquelas doenças que são causadas por micro-organismos, como vírus, bactérias ou até mesmo vermes, que podem parasitar o sistema nervoso, causando aí a sua degradação, sua degeneração ou destruição, ou ainda simplesmente processos infecciosos que vão impedir que o sistema nervoso funcione bem, certo? A gente tem como exemplo comum as meningites, né, que pode ser viral ou pode ser bacteriano. A gente tem as encefalites, né, que vão ocasionar fortes dores de cabeça, né, e diversas outras que também podem estar relacionadas aí a problemas virais, né, a infestações ou infecções virais ou infecções bacterianas. Merecem atenção porque elas podem gerar sequelas graves no indivíduo, né, podem gerar sequelas graves aí no nosso sistema nervoso. E as drogas, né, a relação aí entre as drogas e o sistema nervoso. As drogas, pessoal, elas são chamadas também de substâncias psicotrópicas, né? São substâncias que vão condicionar o sistema nervoso, a levar o sistema nervoso a sensações, e essas sensações elas vão vão fazer com que o indivíduo ele busque sempre sentir novamente essas sensações, que é justamente o vício, né? As substâncias psicotrópicas ela faz o indivíduo pensar que está se sentindo bem, ela faz o indivíduo achar que está se sentindo bem, criando sensações aí de prazer, né? E essas sensações aí vão ocasionar um vício, e o indivíduo ele vai ficar cada vez mais necessitado de sentir novamente essas sensações. Porém, essas substâncias são substâncias que degeneram, que degradam também o sistema nervoso. Elas diminuem a quantidade de neurônios, o indivíduo ele vai ficar cada vez com uma menor capacidade de pensar e uma menor capacidade de raciocinar. Então, ela ocasiona perda de raciocínio. Além de no momento da utilização, ela ocasionar também
alucinações ou coisas do tipo, certo? Tranquilo? Então, senhores, era isso do sistema nervoso. A gente fica por aqui, tá certo? A gente finaliza aqui, então, esse nosso conteúdo, que é sistema nervoso. Agora a gente vai ficar aí para responder algumas questões, resolver questões e aí aprimorar esse conteúdo que a gente assimilou nessa aula de hoje. Beleza? Até mais.